Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos, é um grande prazer estar aqui com todos vocês, nesse nosso último Conversando com o Laércio do ano, né? Então nós estamos contentes por estarmos juntos por este ano, e a gente sabe, né, sobrevivemos à Covid por um ano, já está bom demais, né? Agora a gente está no lucro, como a gente diz, graças a Deus, tá? Então, vamos começar respondendo perguntas sem demais delongas. Vamos começar com a primeira pergunta aqui do nosso público, tá? Quero agradecer imensamente, antes de tudo, aos nossos colaboradores, né? Aqueles que estão colaborando com o nosso site, com o nosso canal no YouTube, né? Fazendo membro, né? Colaborador de nosso site, a gente agradece muito. Muito bem. Então, primeiro, professor, como lidar com a sensibilidade e empatia ao extremo, que atrapalha o dia a dia? Isto poderia ser algum sinal de mediunidade que deve ser trabalhada? Olha, é muito difícil a gente entrar na experiência do outro, naquilo que o outro está sentindo, percebendo, né? Mas intuição é uma coisa, você intui algumas coisas, mas você precisa ter certeza se é verdade ou não. Às vezes pega você um dia que você está de mau humor, tudo está ruim para você, né? Igual as mulheres, quando ela está em TPM, né? Ela fica nervosa com tudo, e às vezes não é um problema da pessoa, né? Da outra pessoa, às vezes é um problema que está em você. Você precisa verificar, em primeiro lugar, se não está em você, né? O problema, né? Porque a gente sente empatia ou simpatia por uma pessoa, né? Às vezes depende do nosso estado de espírito também. Se você está feliz e alegre no dia, você fica empático com todo mundo, né? Você tem simpatia com todo mundo. Mas um dia você se irrita facilmente. Às vezes a gente tem muita coisa chamada projeção, né? A gente não gosta daquilo que a gente vê no outro porque existe dentro da gente. Então Freud explicava muito bem essa coisa da projeção. Eu consigo ver coisas ruins no outro que eu não consigo ver em mim mesma, né? Então a gente projeta, né? E repara mais o defeito que você tem no outro ao invés de reparar em você. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Professor, dos 10 mandamentos, quais não estão mais valendo? Olha, os 10 mandamentos são bons conselhos, né? São bons conselhos de se viver em sociedade. Todos eles estão valendo até os dias de hoje. Por exemplo, não matarás. Por que não vai valer, né? Você está me entendendo? O mais complicado, não cobiçarás a mulher do próximo. Está valendo, claro que está valendo. Você não tem que ficar se envolvendo com a mulher do próximo, poxa, né? O resto dos mandamentos são mandamentos interessantes, são regras para se viver em sociedade, né? Apenas isso, regras para viver. Elas valem, é uma regra de bom senso, tudo é bom senso, tá? Um povo inteligente não precisa que Deus venha dar regras, né? Você mesmo intui, você sabe o que é certo e o que é errado, cara. Entendeu? Esse é o ponto-chave da questão. Vamos lá. Hoje na Terra temos quase 8 bilhões de pessoas. Que na Era da Luz este número é bem reduzido? Será bem? Teremos desencarne coletivo? Bom, como eu disse para vocês, né, os conclaves estelares que existiram por aí, eles tentaram abortar o apocalipse de destruições em massa, como guerras nucleares, evitar o conflito nuclear, evitar catástrofes em massa no sentido geológico, tal, né? Tentando se viver em massa. Então, para se adentrar a Era da Luz, você teria que ter a morte natural das pessoas, né? Ou seja, uma geração inteira vai morrendo, certo? Naturalmente, sem nenhum desastre em massa. E a partir lá da frente, nós vamos rever as almas que irão reencarnar na Terra. E com as mudanças de paradigmas profundos, os homens não irão querer, né, ter muitos filhos ou fazer esse tipo de situação, né? Porque nós vamos mudar muito os paradigmas da nossa civilização. Inclusive, quando conhecemos a nós mesmos, a nossa espiritualidade, o conceito de corpo vai mudar muito.
Tá? Esse é o ponto-chave da questão. Como os outros planetas mais evoluídos do universo são governados? Por que a democracia da Terra é tão frágil? Olha, gente, nenhum regime democrático, não democrático, ditatorial, todos os regimes não funcionam. Porque o problema está no homem. Tá? Quando você tem uma entidade evoluída, um espírito evoluído, não precisa de nenhum regime político. Tá? Tudo vai funcionar com perfeição. Cada um vai conhecer o seu dever e vai cumprir o seu dever. Não precisa ser mandado por ninguém, né? Todo mundo vai agir de acordo com as leis naturais. E nós não vamos precisar nem de polícia, nem de delegacia, nem de juiz para julgar mais ninguém. Os homens saberão o que farão. Isso é uma civilização avançada e politicamente tudo vai mudar. O problema é que nós temos homens pobres de espíritos, né? Como diz, seres que ainda precisam de grandes regras e leis de repressão para poder se comportar adequadamente. Né? Então, enquanto um político rouba, né? Por que ele rouba? Né? Ele rouba porque ele é um pobre de espírito. Esse é o verdadeiro sentido da coisa, né? E aí quando você mata toda a espiritualidade de uma nação, impondo ideologias políticas completamente distantes da verdadeira essência do ser humano, aí a coisa fica pior ainda. Né? Aí o ser humano vai agir de que maneira, de que forma? Né? É complicado, é muito complicado tudo isso. Tá? Os contatos que acontecem por sonhos, enquanto estamos dormindo, como saber se é real ou se é sonho? Bom, enquanto você não sabe, né, é porque sua mediunidade está muito primitiva. Tá? Enquanto você não tem certeza das coisas, você não tem certeza das coisas. Tá? Coloca no papel como possibilidades. Porque quando você tiver uma mediunidade mais profunda, você não terá nenhuma dúvida. Né? Não haverá sonho, haverá uma vivência real. Né? A projeção astral verdadeiramente consciente, ela é exatamente como você está aqui. Você atua, age, você vai se acordar. Você está acordado lá, você não está mais dormindo. Né? Você é uma entidade que está acordada. Como se você está acordado aqui agora. Tudo é real, não tem nada de ilusão aqui. Tudo é uma realidade física. Né? No plano astral também. Isso vai acontecer dessa forma, tá? Então, enquanto você tem dúvida, é porque a mediunidade está muito primitiva ainda. Qual é a função dos satélites que ficam passeando pelo céu em forma de luz? Bom, você sabe que a gente tem, né? Na década de 50, não existia nenhum satélite em volta da Terra, só o Cavaleiro Negro. Vocês conhecem a história do Cavaleiro Negro, né? Os cientistas da década de 50 e 60, né, muito antes de se lançar o primeiro satélite humano em volta, que foi o Sputnik russo, eles detectaram um objeto estranho orbitando a Terra, um objeto grande até, né, um objeto muito grande. E todo mundo achava que tinha naturalmente ser de entidade extraterrestre, monitorando a Terra de alguma forma. Depois nós começamos a mandar os nossos satélites. Então cada satélite em órbita tem uma função, gente. Ele tem um objetivo, tá? Entendeu? Tem satélites meteorológicos que vão observar o tempo, fotografar, medir. Tem satélites marítimos que eles vão focar apenas em correntes marítimas, estudar lá de cima o movimento das marés, das correntes marítimas. Né? Nós temos satélites de comunicação, satélites que são satélites que a televisão usa, a internet usa, todo mundo usa para transferência de dados e comunicações. Tem satélites, por exemplo, o satélite do Google Earth, né? O satélite do Google Earth, ele fotografa o planeta, né? O tempo todo. E coloca no Google. Você vai consultar o Google, você vê sua casa, você vê. Ele foi fotografado lá do espaço. Né? A gente caindo no meio da rua, o satélite está vendo tudo. Tem satélites espiões, são satélites militares, que eles ficam, né, observando movimentação de tropa no Oriente Médio, nos russos. Tudo isso aí tem.
né? Satélites espiões a serviço do exército. E tem os famosos satélites GPS, né? Todo seu carro, você está andando de carro lá, o seu GPS está funcionando, seu Waze está funcionando, tudo porque tem satélite em órbita da Terra. Ah, existem milhões, milhares de satélites. Milhares de satélites. E tem muitos satélites que ele perde a vida e fica lá como lixo espacial, né? Tem os famosos telescópios orbitais, né? Para pesquisar astronomia, astrofísica, estudando, né? Tem tudo quanto é finalidade hoje em dia, nós temos satélites em órbita, tá ok? É isso aí. Já os satélites que a gente chama de televisão, os satélites que a gente chama de geoestacionário, ele não vai ficar andando em volta da Terra como serviços rápidos que passam todos os dias. Esse tempo atrás, o Elon Musk, né, a Starlink, a empresa de Elon Musk, está tentando colocar 3.000 satélites em órbita da Terra para internet. Em todo o mundo via satélite. Qualquer ponto do planeta você vai pegar, o seu celular vai funcionar via satélite. Tá? E vocês viram esse dia que eles ficavam tudo alinhados, né? Mais de 60 satélites passavam tudo alinhado no céu, assim, as pessoas até ficavam assustadas, achavam que era disco voador, que era ET. Mas, né, não era, tá? Era um satélite da Starlink de comunicação. Vamos voltar lá, vamos ver perguntas? Daí já, a espiritualidade permitirá ou haverá uma intervenção de modo a impedir a Terceira Guerra Mundial? Bom, a espiritualidade já interviu através dos extraterrestres. Tá? Os extraterrestres fizeram ações contundentes em todas as potências nucleares. Quem assiste, né, procura saber quantas intervenções os extraterrestres fizeram, mostrando que eles estão pressionando esses governos através de laranja, não diretamente, para que nenhuma arma nuclear seja usada. Né? Sabe o que é interessante, que vocês não sabem? Todos os voos espaciais foram seguidos de perto pelas naves da Federação. Quando os astronautas da Apollo 11 pousou pela primeira vez na Lua, existiam 3 ou 4 naves extraterrestres pousadas a uns 400 metros de distância deles, observando eles de longe. Ou seja, os humanos não mandam no espaço. Os humanos não são os primeiros a pisar na Lua. Os humanos são perseguidos de perto pela Federação e por inteligências avançadas que nos monitoram 24 horas por dia a cada passo que a humanidade nossa dá. Tá? Isso, pode ter certeza disso. Tá? Nós não estamos sós nesse projeto Terra, não. A gente não faz o que quer aqui, não. Né? Então existem consequências. Né? Uhum. A maioria das religiões condena a homossexualidade. Na sua opinião, o homossexual perde a sua salvação? Claro que não. Claro que não. As religiões são muito primitivas e são muito atrasadas. O que você fala é verdade. Né? E não é só a homossexualidade das religiões, não, viu? Se você vê, a Alemanha condenava à morte homossexuais. A Inglaterra condenava à prisão homossexuais no período da Segunda Guerra Mundial. Todos vocês conhecem a história do Turing, né? Que é o grande decifrador da máquina Enigma, o inventor da base dos computadores modernos. Ele era homossexual, foi condenado pelas leis inglesas, né? Logo depois da guerra, foi preso, teve castração química, ele foi super reprimido pela sua atividade homossexual, pela política, não foi por igreja, não foi por religião. A própria Inglaterra, que seria o país mais evoluído, né, socialmente da Europa, condenou o homem desse jeito. Né? Então, o problema não está especificamente na religião, o problema está especificamente no caráter da sociedade, de não entender a homossexualidade e acreditar que a homossexualidade é um desvio de personalidade e não entender ela pontualmente. Mas, no ponto de vista espiritual, as religiões estão tudo decadentes, são primitivas, não há problema nenhum
tá ok? O homossexual tem todos os direitos iguais perante a espiritualidade maior, tá? Não se sinta oprimido por causa disso se você é homossexual. Essa pergunta de cima aí, o que fazer ou como ser para ir para um lugar melhor que o nosso lar? O nosso lar é legal, cara. O nosso lar é muito legal. Né? Você tem que trabalhar, ter bônus hora, né? Ter bons antecedentes, como a gente diz, né? E lá você vai saber, você vai buscar o conhecimento é que te coloca nos devidos lugares onde você deve estar na natureza do universo. Não se preocupa com isso hoje não, tá? Viva a sua vida aqui, né? Lá a gente resolve quando estiver por lá. Né? Vamos cuidar da nossa vidinha aqui, né? Vamos ser bons aqui, né? Vamos caminhar na nossa jornada ajudando a nós mesmos e ajudando aos outros que necessitam de auxílio nosso. Vamos fazer esse trabalho numa boa, né? Professor, a nossa geração irá vivenciar o contato com os espíritos extraterrestres? Bom, com o espírito a gente está em contato o tempo todo. Só ir no centro espírita, no centro de Umbanda, você contata espírito o tempo todo, isso não é novidade para ninguém, certo? Só é novidade para os materialistas, né, para os ateus. Né? Agora, extraterrestre já é uma coisa mais diferenciada, né? Então nós temos contatos que já aconteceram com muitos humanos, mas o contato em massa é uma coisa programada e eles sabem dia e hora que isso vai acontecer, isso está programado. Tá? Não fique criando longas expectativas. Né? Viva como se o contato fosse acontecer amanhã. Tá ok? Apenas isso, põe isso na sua cabeça. Né? Como se ele fosse acontecer amanhã. Né? E vive a cada dia, cada momento. Né? Não fique esperando que coisas externas mudem a sua vida. A sua vida você tem capacidade para mudar agora, nesse momento, nesse instante. Né? O mundo, quem muda, não somos nós. O mundo quem muda são as inteligências avançadas que coordenam esse projeto Terra. Eles sabem a hora e o momento exato de fazer todas as coisas. Então vamos colocar uma fé muito grande neles, que eles sabem o que fazem. Né? Mas nós podemos mudar a nossa vida a qualquer momento. Por que algumas entidades espirituais da Umbanda pedem para acendermos velas para o anjo da guarda? Qual o objetivo dessa prática? Para que você mantenha um ritual constante e uma conectividade constante, consciencialmente com o plano espiritual. Os rituais servem para você se lembrar constantemente dessa conectividade. Tá? Então é importante que você entenda isso apenas. Tá? Não é preciso fazer ritual nenhum, se você não quiser. Basta sentar, cruzar as pernas, medita, fique em silêncio. Mas cada cultura tem o seu ritual de ligação com o plano invisível. Né? Os cristãos costumam orar, rezar o Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, para eles manterem o contato com esse invisível. Né? Então cada povo tem a sua forma, né? Sua forma de oferendas, sua forma de comunicação, né, através de rituais criados por eles mesmos. Né? Tudo perfeito, cada um dentro da sua etnia cultural. Bom, vamos lá. Como o campo vê o esgotamento emocional causado neste momento do planeta? Hã? Pelo Covid? Cara, está tudo dentro das leis, está tudo dentro da lei, né? Todo ano nós temos, olha, vamos pensar da seguinte maneira, vamos pensar, é claro que tem diferenças, mas só se nós fizermos uma estatística, a Covid, ela afetou e levou à morte pessoas, por exemplo, vamos por assim, 80% pessoas mais idosas, tá? Que tinham mais fragilidades, algumas, vamos assim, já problemas, diabetes, tal. Então, a Covid agravou, foi dificuldade e as pessoas foram embora. Mas, se nós fizermos uma estatística em anos anteriores, a gripe normal, a influenza normal, também fragilizava o ser humano e os mais velhos acabavam morrendo.
sabe? Então, esta Covid, ela foi muito divulgada, porque ela começou a afetar todo mundo, foi uma epidemia muito, muito rápida, você está me entendendo? E aí a humanidade entrou em desespero, entrou em colapso, mas quando a gente vê o índice matemático de mortalidade, não é tão alto, assustador. O problema é que foi muito rápido, então lotava os hospitais, tapava tudo, sabe? Dava esse tipo de problema, né? Esse é o ponto-chave da questão. Então, claro que é, sem dúvida nenhuma, uma doença grave, mas em termos de mortandade, é muito pouco. A porcentagem planetária é muito pouco. Né? As guerras dos seres humanos matam muito mais gente. Matou muito mais gente. Então, o plano astral vê isso como processos kármicos da humanidade. Né? Nós, de alguma forma, nós plantamos isso lá atrás. E, de alguma forma, nós estamos colhendo aquilo que a humanidade plantou. É um karma coletivo. Né? É o karma da coletividade. Sempre há sofrimento nesta vida. E se dermos uma vacilada, já vamos para o umbral. Pergunto, não estaríamos pagando duplamente nossos karmas? Acredito que não. Né? A justiça superior, a justiça espiritual lá, ela é muito avançada. Ela é muito justa também. Ninguém colhe aquilo que não plantou. Todos nós, de alguma forma, colhemos aquilo que plantamos. Né? Se hoje, por exemplo, eu tenho uma certa facilidade para tocar um instrumento musical, é porque eu treinei muito lá na minha juventude, na minha infância. Hoje eu sento, toco uma música com tranquilidade, sem pensar muito. E em todos os sentidos, né, nós colhemos aquilo que plantamos no passado. Então, nossas boas ações lá do passado, elas refletem em boas ações, em boas coisas no futuro que nós recebemos. Se a vida está muito dura, está muito difícil, algo você fez por merecer. A justiça divina, você pode não estar se lembrando do que você fez lá atrás, né? Mas, sem dúvida nenhuma, as coisas estão aí, tá? O convite final para passar o Réveillon aqui com a gente, né? Nos dias 28, 29, 30, 31 e 1, nós vamos fazer um encontro especial de fim de ano aqui no nosso ashram, e o tema será Nosso Retorno à Morada Celestial. Então nós vamos discutir esse nosso retorno da humanidade terra e de cada alma aqui presente hoje, quando retornaremos à nossa morada celestial verdadeira, sairemos dessa jornada terrena na qual nós estamos hoje. Ok? Então, feito o convite, entra em nosso site, pessoal, laerciofonseca.com.br, né? E nosso canal do YouTube aqui também, ajude a gente, né, a chegar no 1 milhão, né? Nós estamos com 400 e tantos aí, 1000. Vamos falar para os amigos entrarem, vamos curtir, vamos dar um like aí e ajudar esse nosso trabalho a crescer aqui no Brasil, ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Esse robô humanoide do Elon Musk e o metaverso do Zuckerberg são os primeiros sinais do início de nossa autodestruição? Claro que não, gente. Claro que não. Vocês veem destruição em tudo, né? Parece 5G, o cara já vai destruir o mundo. Dá a vacina, parece que vai injetar chip na gente aqui, né? Os caras começam a criar, ter visões bastante futuristas de como utilizar a tecnologia moderna, né? Robô é uma coisa que o Isaac Asimov já falava lá em 1950, né? É inevitável o avanço da tecnologia, do uso de inteligência artificial, de computadores cada vez mais sofisticados. Nós vamos utilizar muitos robôs em tudo, né? Se você vai numa indústria automobilística hoje, 90% são robôs que fabricam os carros, né? Que fazem tudo lá. Você está me entendendo? Os robôs vão avançar, assim como toda a tecnologia nossa vai avançar. E esse metaverso não passa de você botar um óculos virtual e ficar interagindo lá dentro, gente. Só isso. Vocês estão botando óculos aí para ficar dando volta de montanha-russa, essas coisas virtuais, essas brincadeiras aí de criança, né? Eles vão utilizar agora para não ser uma brincadeira de criança. Eles vão utilizar para trabalho,
transferência de dados, tal. Você está entendendo? É apenas isso. Mas não passa disso. É só tirar óculos, você fica no Summit Royal, você não gostar, larga aquela merda para lá. Né? Você não é obrigado a entrar no metaverso do Zuckerberg, né? Vocês hoje já não largam essa bosta de celular o dia inteiro grudados, anda na rua, olhando no celular, não larga um segundo. Vai comer, olhando no celular, vai cagar, leva no banheiro, olhando no celular. Puta que pariu, né? Quer mais preso que vocês já estão com essa merda aí? Vocês não curtem mais a vida, a natureza, não enxergam mais nada, não sei, fica grudado naquela bosta ali. Então toma cuidado com isso. Não é preciso metaverso. Vocês já estão androides, vocês já estão presos. Antigamente era televisão, ficava todo mundo grudado na televisão, né? Quando a televisão surgiu. Ninguém saía mais de casa, ficava tudo grudado na TV. E quando o rádio surgiu, então, ficava todo mundo em volta do rádio, escutando o programa durante horas e horas. Né? Mas tudo isso faz parte de um crescimento, de uma evolução tecnológica mesmo. Isso é normal. A gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que entender que tecnologia é para ser usada, não é para escravizar a gente. A gente tem que saber usá-la e não deixá-la quieta e escravize a gente. Existe algum conhecimento sobre o autismo no mundo espiritual? Alguma causa ou propósito? Gente, olha, deixa eu explicar uma coisa diferente para vocês, um ponto de vista completamente diferente que vocês nunca podem ter ouvido. Existem muitas hordas de espíritos oriundas da galáxia de estágios evolutivos completamente diferentes do ser humano. Então, às vezes, uma dessas hordas começam a se misturar entre nós. E eles são diferentes em comportamento, são diferentes em tudo que a gente conhece sobre aquilo que a gente chama de normal do ser humano. Tá? A classe dos autistas, as classes do síndrome de Down, e uma série de outras classes aí que estão misturadas entre nós, são pessoas muito diferentes de nós, em processo de hordas evolutivas. Né? E isso talvez o ser humano ainda não compreenda, mas no futuro, mais lá na frente, a gente vai esclarecer tudo isso, tudo vai ficar mais claro para a humanidade. Né? O massacre de mais de 300 mil pessoas pela explosão das bombas atômicas no Japão durante a Segunda Guerra Mundial é um genocídio comparado ao Holocausto? O fim justifica os meios? Bom, em primeiro lugar, o Holocausto, por exemplo, judeu na Alemanha, o fim não justificou os meios, né? Ali não tem, é uma complicação dos diabos, né? O que os nazistas fizeram com o povo judeu lá, é uma coisa assim terrível, tá? Não tem nem como falar aqui isso aí, um genocídio ao extremo. Genocídio é quando você não dá chance de ação, você prende, mata todo mundo, criança, mulher, definitivamente por questão apenas de uma raça, de uma cultura, né? É muito louco isso, né? É muito louco. Tem um karma pesadíssimo em cima disso, né? Agora, as duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, né, os americanos, as autoridades americanas da época tiveram uma justificativa. Os cientistas acreditavam que esta arma seria o fim de todas as guerras. Por quê? Porque o poder destrutivo dessa arma seria tão horripilante, tão horrível, que ninguém mais teria coragem de fazer a guerra devido ao alto índice de destruição que essa arma causaria, podendo levar a humanidade à extinção. Então, acredito que essa guerra não aconteceu até hoje por causa exatamente disso. Então, nesse ponto de vista, a arma nuclear foi muito útil, porque até agora a gente não fez essa guerra total. Não teve terceira guerra mundial. Né? Por outro lado, a pergunta que você me fez sobre Hiroshima e Nagasaki, é óbvio que foi um genocídio. Todo tipo de morte e de massacre que você não dá a mínima capacidade de defesa das pessoas, sem dúvida nenhuma, um genocídio. Você pegar, botar o cara para dar um tiro nele sem ele ter a mínima chance de reagir, de lutar como uma luta justa, como a gente diz, uma batalha justa. Né? Então isso é um genocídio. Agora, os americanos justificam, né? Se nós não tivéssemos feito isso, o Japão não se renderia, a gente ia ficar mais 5, 10 anos em guerra, milhões e milhões de almas seriam perdidas.
nessa guerra sem fim, que o Japão não iria se render. Mas tem a opção dos cientistas. Os cientistas, quando a bomba atômica ficou pronta, imediatamente os cientistas foram colocados de lado pelas autoridades americanas. Eles não apitavam mais nada. A bomba atômica foi na mão dos políticos e dos militares. Eles é que tomaram a decisão do que fazer com a bomba atômica. Nenhum cientista do projeto Manhattan foi consultado para saber o que se faria depois com a bomba. E os cientistas ficaram extremamente frustrados porque o cientista tinha uma moção. Presta atenção. Eles queriam que a arma nuclear fosse lançada numa ilha deserta, à vistas do imperador japonês e de todas as autoridades para ver o poder de destruição daquela bomba. A partir daí, pediria-se a rendição do Japão. É isso que os cientistas queriam. Os cientistas jamais queriam lançar uma bomba teste numa cidade totalmente povoada, totalmente, vamos assim dizer, totalmente sem defesa. Tá? Então, aí, essas autoridades, elas vão ter o seu karma nas suas mãos. Tá ok? Então, eu vejo por esse ângulo. Cada um tem um ponto de vista. Na época, as pessoas tinham seus ódios, né? O ódio contra o Japão, o ódio contra o povo japonês. Existe toda uma coisa que hoje, olhando, né, 100 anos, quase 70 anos depois, a gente não tem a mesma visão. Tá? Então, as emoções são muito fortes quando você perde parente, massacrados, bombas, tal, a guerra. É complicado, é muito complicado essas respostas. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que dava para fazer diferente. O senhor já foi convidado a participar destes podcasts? Você participaria para levar a luz para a grande massa? A gente está vendo isso aí. Vamos ver o que a gente faz com essa história de podcast, que é mais uma tecnologia nova aí, né? Dentro desse... Mas não tem coisa melhor do que esse vídeo, que estamos falando cara a cara, né? Conversando e tal, né? É bem legal. Qual a raça que fará o primeiro contato em massa daqui uns séculos? Quem que está falando daqui uns séculos? Daqui uns séculos ele nem tem mais ninguém nesse mundo quase. Né? Não é uma raça. A humanidade fará contato com a federação. E representando a federação, terão milhares e milhares de raças ETs aí se manifestando junto com a gente. Tá? Para provar que os ETs não estão em guerra nas estrelas, brigando um com o outro lá, que nem nós, tonto, briga aqui entre nós aqui. Tá? Não há nenhum lucro na guerra, não há nenhum lucro em destruições. Porque as forças estelares sabem que o espírito não morre. Então, qual o sentido de ter guerra nas estrelas? Ninguém morre. Né? Todos os nossos animais, gato, cachorro, etc., quando eles desencarnam, primeiro que nós, eles ficam nos esperando por lá? Nem sempre, tá? Os animais têm as vidas próprias dele. Você tem um cão que morreu há 40 anos, né? Ele não vai ficar te esperando no astral. Eles também reencarnam, né? Reencarnam em outras famílias, reencarnam em outros lugares, depende da situação. Né? Nós não somos donos de nossos animais. Nós convivemos com eles, nós compartilhamos com eles uma jornada evolutiva, né? E eles agradecem muito, né, esse acompanhamento, esse compartilhamento. E nós agradecemos muito a eles também, porque eles nos dão muito amor. Olha essa gatinha aqui que está comigo. Eles dão muito amor, muito carinho, eles nos ensinam a amar, nos ensinam muita coisa maravilhosa. E nós protegemos eles também, nós damos amor e carinho para eles, eles aprendem isso conosco também. Deixam de ser selvagens para serem um pouquinho de criaturas amorosas também, dividir esse amor conosco. Todos nós ganhamos. Nós precisamos nos libertar do apego. Né? Nós não podemos possuir a alma das coisas, não podemos possuir a alma nem de pessoas, né? Quanto mais dos adoráveis e meigos animais, né? Que tem sua jornada evolutiva também. É possível sair do corpo acordado? Claro que é. Um bom médium sai acordado, ele só fecha os olhos e pula fora. Existe esse domínio? Existe. Ou é preciso a gente deitar e dormir para sair do corpo? Não, tem gente que senta, cruza as pernas e pula lá fora. Tranquilo. Né? Mas seu corpo fica como se estivesse dormindo. Pode ser sentado, deitado, de qualquer forma que for. Né? Mas tem gente boa mesmo. Porque as coisas em nossa vida dão errado?
mesmo que nos esforcemos ao máximo para realizá-las, como se o universo estivesse contra nossos objetivos. Porque em grande parte nós somos burros. Quando portas se fecham para você, é porque não é por aquele caminho que você deveria andar. Pode ter certeza que quando uma direção está sendo fechada, você faz um puta esforço para fazer aquilo e não dá certo. Olha, vou contar uma história para vocês. Eu fui professor de cursinho durante muitos anos. E tinha uma aluna que o sonho dela era ser médica, fazer medicina. Mas ela não conseguia passar nos vestibulares. E naquela época não é que nem hoje, né? Tem uma faculdade de medicina em cada esquina, né, particular. Não, ela queria a USP, queria faculdades, e as particulares eram muito caras, ela não tinha condição de fazê-las. E ela tentou por anos a fio e não conseguiu entrar na faculdade de medicina. Então ela sentou um dia chorando comigo e me disse: Laércio, o que os espíritos dizem para mim? Tem para dizer para mim? Eu disse assim para ela o seguinte: olha, meu filho, quando nós tentamos uma jornada em determinada direção em nossa vida e as portas se fecham para nós, é exatamente o cosmos nos protegendo daquele caminho, porque aquele caminho não é o nosso, não é o caminho escolhido, vamos assim dizer, por Deus ou pelo universo, para que nós possamos trilhar nessa vida. Vamos olhar em outras direções para ver se não tem portas abertas em outras direções, que é exatamente pela qual nós deveríamos caminhar neste mundo e deveríamos aprender muitas coisas nessa jornada. Então, não pense que o cosmos está conspirando contra você. Muito pelo contrário, ele está sempre abrindo as portas certas para você atravessá-la e seguir uma jornada evolutiva com grande sabedoria. É assim que funciona. O sábio sempre age dessa maneira. Tá? Como posso proteger a minha energia para lidar com uma pessoa, por exemplo, agressiva, não entrar nessa vibração? Bom, aí é uma técnica, né? Aí é você manter-se sempre calmo, você manter sempre, né? Nosso mestre tem uma frase muito interessante, os meus mestres chineses, né, espirituais, que ele dizia o seguinte: quando em sua vida, né, aparecer um tigre em sua frente para lutar com você, lute com o tigre, mas não contra o tigre. Se você lutar contra o tigre, certamente sua vida será perdida. Mas se você lutar com o tigre, certamente sua vida será enobrecida. Então, em todas as questões da vida, esse é um exemplo simbólico, tá? Contra é uma coisa, é raiva através de raiva, é porrada através de porrada, aquela coisa que não acaba nunca, né? É igual a família dos McCoy. Lembra aquele faroeste famoso dos Estados Unidos, lá, os McCoy e os Redfield, né? Os Redfield e os McCoy. Né? Eles foram se matando tanto, matava filho, neto, parente, uma guerra familiar que durou gerações. Né? Por quê? Porque você é ódio com ódio, guerra com guerra, e você nunca mais terminava esse processo de vingança, civilização. Então, essa é a ideia de você não lutar contra, mas com. Com é uma coisa muito diferente. O Kung Fu explica muito bem isso, o Tai Chi Chuan explica muito bem isso. Isso é para todas as coisas em nossas vidas. Né? A gente tem que aprender o Tai Chi Chuan, o Wu Wei, a filosofia chinesa, para a gente entender o que é, né, não absorver a agressão, não absorver o ódio do outro, estar simplesmente harmonizado, em paz, em equilíbrio, né? E não entrar na guerra que o outro fornece para você. Você vai agir de forma completamente diferente. Não contra. É isso. O início do livro Projeto Terra, sobre a origem cósmica das almas e sobre quem é Deus, esses conhecimentos, os espíritos que falaram para o Senhor através de projeção astral, ou foi apenas psicografia? Nenhum país mantém algum tipo de tecnologia dos ETs? Bom, são duas perguntas em uma. Né? A primeira, a minha mediunidade ela tem vários fatores. Eu posso psicografar, né? Eu saio fora do corpo em projeção astral, os espíritos podem me incorporar, tem incorporação, reuniões de incorporação minha. Se você entrar no meu site, nós temos um livro de mensagens que são mais de 10 anos de
mensagens incorporadas através de reuniões espíritas, né? Então eu fui colhendo todo o material, toda uma experiência para poder escrever o Projeto Terra, tá? Então é uma junção de tudo. A segunda parte da pergunta, nenhum país nesse planeta recebeu das mãos dos ETs qualquer tecnologia extraterrestre avançada, tá? Isso é totalmente proibido pelas leis maiores, tá bom? Quem está no poder mundial contém o conhecimento universal, sabem o mal que fazem, ou estão cegos como todos? Eu não entendi direito essa pergunta. Quem está no poder mundial contém o conhecimento? Não tem. Quem está no poder que contém o conhecimento universal? Ninguém conhece esse planeta, planeta de trevas. A ciência nossa é uma ciência de trevas, né? A gente sabe muito pouco das coisas. Esse pouco dá para fazer todas essas tecnologias que a gente tem, essas coisas que a gente tem, nossa medicina e tudo mais. Mas é uma coisa pequenininha assim, né? Ninguém tem o conhecimento universal, sabe tudo, né, que existe no universo. Não existe, a gente nem foi para a Lua direito, cara, e nem vai. Essa complicação toda, né? Então, primeira pergunta sua está errada. Não tem quem tem conhecimento universal aqui na Terra. Ninguém tem. As pessoas são tudo ego, são tudo interesse, os políticos são interesseiros. Aqui no Brasil, todos os políticos são 100% interesseiros. É uma briga ideológica, uma briga. Ninguém está preocupado em fazer uma lei para o país, para melhorar o povo. Quando um faz, a oposição veta, ninguém vota porque o outro não pode fazer sucesso, o outro não pode ficar... Sabe? Então, cara, não dá para acreditar. Eu não acredito nesse homem que está aí. Esse homem que está aí, eu não acredito. Mas no ser que pode vir a se tornar é outra história, né? Né? Se Deus existe, por que deixa nascer na Coreia do Norte? É exatamente porque Deus existe que tem gente que nasce lá, né? O Chico Xavier dizia, né, que as pessoas se esquecem que elas são espíritos extremamente endividados aqui na Terra. Todo mundo merece o que tem, né? Todo povo merece o presidente que tem, o ditador que tem. Todo mundo merece, né? Você está entendendo? A gente merece, senão não estava aí acontecendo isso. Por que os coreanos permitem que o cara fique mais de 30 anos no poder? Família, pai para filho, né? Vai lá, faz uma revolução, tira os caras lá no tapa. As coisas são assim, né? Mas é complicado, né? Vai para guerra civil. Né? Quem vai ser o primeiro a botar a cara lá para tomar bala? Complicado, tudo é muito complicado, né? Tudo é muito complicado. Segundo Chico Xavier, nós entraríamos em contato com os extraterrestres depois que construíssemos bases na Lua. Isso ainda procede? É claro que não. Né? Nada a ver. Ninguém vai construir base na Lua, cara. Vai demorar 200 anos para isso acontecer. Entendeu? Nós não temos tecnologia para ficar construindo base na Lua. Né? É complicado. Né? O contato ele já está acontecendo. É só apenas se popularizou de uma forma maior. Mas tudo vai acontecer muito antes disso. Muito antes. Né? Eu quero que vocês entendam que o homem não pode ir para o espaço do jeito que a gente pensa que pode. Porque lá no espaço, quem manda é a federação, existem leis da federação. Então, o homem não vai para o espaço antes de ter o contato em massa, antes de aprender as verdadeiras leis que regem as viagens interestelares. Né? Esse é o ponto-chave da questão. Né? Você não pode pegar uma nave aqui e pousar em Marte agora. Você não tem autorização para isso. Né? Os ETs vão seguir você de perto, vão ficar de olho no você 24 horas por dia. Você pulou fora da risca, você já era. O que podemos esperar para o ano de 2022? Né? A segunda vai ser segunda, né? O Palmeiras, vamos ver se ele fica campeão, né? Estamos torcendo para o Palmeiras ficar campeão mundial, ter o primeiro mundial da história, né? Cara, não se preocupe desse jeito com o futuro, cara. Viva o seu presente, viva hoje, agora, faça uma festa na tua casa aí, né? Ore por Deus, ore por alto, viva a sua questão interna. Você está entendendo? Não fica preocupado muito com o mundo, não, cara.
Sabe? Você não vai dormir de noite, vai ficar com estresse, tensão, vai dar um ataque cardíaco, não sei, você vai morrer antes. Né? Não se preocupe com isso, não. Isso não é problema nosso, no sentido cósmico da coisa. Eu não posso atuar. Como é que eu vou atuar no Oriente Médio, cara? Como é que eu vou atuar o que vai acontecer em Londres? Coitado do Laércio, né? Você está entendendo? Então a gente não deve se preocupar. Né? Coisas que eu não consigo atuar, não é problema meu. Alguém vai ter que resolver. Né? Você está me entendendo? Então é por aí. Você está entendendo? Viva o seu dia a dia, plante a espiritualidade, plante a sua paz interior, dê o seu exemplo para aquelas pessoas que estão à sua volta. Essas pessoas vão ser influenciadas por você. Né? Você não pode se preocupar com o que está acontecendo no Oriente Médio, na Rússia, na Ucrânia, na Europa, porque o dólar subiu no céu. Cara, não adianta. Não adianta nada. Você só vai ficar com estresse, tensão, nervoso, né? Depressivo, angustiado, chutando cachorro na rua. Isso vai adiantar alguma coisa? Nunca consertou o mundo. Né? Dentro do... Acho que é do mundo, né? Acho que é do campo, vai saber, né? Eu não consegui entender a primeira frase, de que palavra que ele queria dizer ali, ou escreveu errado. Tá? Você pode falar mais de como aprender a sair do corpo? Cara, nós temos um curso no nosso canal do YouTube lá, né? Nosso site, um curso completo sobre projeção astral. Né? Ensinando todos os exercícios que você tem que fazer, as técnicas, respondendo todas as perguntas sobre projeção astral. Está lá um curso prontinho, já gravado, em nosso site. Tá? Se você quer mesmo, entra lá, compra o curso, faz esse curso com calma, faça todas as práticas. Eu tenho certeza que vai ajudar você em muita coisa, a despertar muitas coisas dentro de você. É a mesma pergunta. Você pode falar mais de como aprender a sair do corpo? É esse. Já acabei de falar. Tem o curso lá. Porque é uma coisa muito complexa, é muito longa a coisa. Não é uma questão de sim, deu uma respostinha e já resolveu. Se modelos políticos de esquerda e direita não funcionam positivamente na prática, qual seria o modelo mais viável para todos? Nenhum. Né? Não tem modelo perfeito, se você não tiver o homem perfeito. Entendeu? O problema não está no modelo político, de esquerda ou de direita. O problema está no homem. O problema está no cidadão. O cidadão que rouba, o político que safado, sem vergonha, que está lá só para ganhar dinheiro, para falcatrua. Ele não está muito preocupado em fazer uma lei que melhore a vida das pessoas. Sabe? Ele está lá naquele jogo de poder, propina para votar, se não pagar ele não vota. Né? Aqueles mensalões que a gente teve. Cara, esse rolo todo. Então... Você tem que mudar o ser humano. O ser humano tem que acordar para a sua alma, para o seu espírito. Depois que isso acontecer, qualquer regime político funciona. Tá? Nem precisa ter nome o regime político. Ele vai ser implantado de forma natural. Né? Você está me entendendo? Não vai faltar comida para ninguém vai ser pobre mais. Porque todo mundo sabe que é ineficaz ficar guardando tanto dinheiro e roubando tanto dinheiro. Né? Botando uma conta lá nas ilhas, não sei o quê. Né? Isso é bobagem. O ser humano é tonto. Né? O ser humano não enxerga a verdadeira natureza de todas as coisas. Mas o dia que ele enxergar, por isso que o Laércio nunca se envolveu com política. Nunca. E eu não vou me envolver com política em hipótese alguma. Porque não funciona. Você não vai mudar o mundo através da política. Tá? Você não vai mudar o mundo. Você tem que mudar o ser humano primeiro. Aí ninguém precisa de política mais. Né? Acender a vela de 7 dias para suicidas ajuda eles no umbral? Cara, não é a vela de 7 dias que vai ajudar ele no umbral. É a vibração de amor que você está mandando. A vela é um símbolo. Olha, eu vou acender essa vela. Nesse momento você está vibrando amor, está lembrando dele, tal. É isso que está acontecendo. Acender a vela é apenas um ritual. Você não precisa acender a vela de 2 horas, acender o incenso, é a mesma coisa. Acender uma velinha comum, é a mesma coisa. Todos são símbolos. O que realmente vai é a tua vibração de amor, é a tua energia de amor que você emana para ele. É isso que é essencial na coisa. Tá? Você pode sentar, cruzar as pernas, acender vela nenhuma, só fazer uma meditação.
Ou você faz uma oração para ele, tá? É aquilo que você emana de você que é importante. Você ainda pretende escrever mais livros sobre o Projeto Terra? Não. Minha vida de escritor acabou. Nós estamos aqui agora conversando, precisa de papel, de livro. Agora nós estamos numa outra era. A era dos livros é a era lá de, né, quando inventaram a imprensa. Agora nós temos na era dos computadores, na era dos vídeos, né? Imagine isso aqui na era de Jesus, né? Jesus já não escreveu nada, né? Mas que ele tinha deixado um monte de vídeo, teria. Que a gente ia gravar, tanto quanto é palestra dele. Que ele dava, tanto quanto o sermão da montanha estava gravado. Queria ver os negros distorcer depois, né? As palavras de Jesus. Estava tudo gravado em vídeo. Mas o acástico está tudo gravado também. Um dia vocês vão ter acesso à verdade deste mundo. Depois que comecei a ir para esse lado espiritual, não estou conseguindo mais comer carne. Tem alguma coisa a ver com esse lado? Claro que tem, né? Você muda a sua vibração. Quando você muda a tua vibração, as vibrações negativas e densas não fazem mais parte do seu campo vibratório. Então você próprio começa a rejeitar a carne como algo muito ruim para você. Você não tem mais vibração para comer aquilo, né? Você vai ver um cadáver ali, você vai ver aquela putrefação, aquela coisa horrível. Não entra mais no seu campo vibratório. É normal. Como faço para nascer bonito na próxima reencarnação? Puta que pariu, hein? Você quer nascer bonito para quê, hein? Para as mulherzinhas, para a meninada? Para comer todo mundo? Deixa ele ser idiota, cara. Deixa ele ser idiota. Não faça isso, não. Não se preocupe com essas coisas, não. Quem tem que ser bonito é o teu coração. Quem tem que ser bonito é o que está dentro de você. Não é a casca que você veste. Você não assistiu, né, A Bela e a Fera, né? Você já assistiu o Corcunda de Notre Dame? Tá? Então assista. Aí você vai aprender um pouco do que o que é mais importante neste mundo. Se é a roupa que você veste, se é o carro, o BMW que você dirige, se é a Ferrari que você desfila para as menininhas aí, ou é quem está no volante? Então pensa nisso, tá? Pensa nisso com todo carinho, não estou querendo ofender você não, tá? Me fala da criação dos humanos e o que sem teve a ver com ele. Caligester tem a ver com ele? Cara, eu estou por fora disso. Tá? Eu estou por fora. Não vou responder porque eu estou por fora. Existem relatos antigos de que existe tecnologia muito avançada debaixo da esfinge, como uma nave. Seria verdade? Bom, os egípcios não deixam escavar lá. Nem a pirâmide pode ser escavada, mexida. Né? Pode ter tecnologia atlântica, não uma nave assim, mas pode ter uma biblioteca, pode ter tecnologia de computadores da Atlântida, pode ter, por que não? Né? E por isso que às vezes se descobrir isso, revoluciona o planeta. Imagine, você pegar uma tecnologia muito avançada, né? Vai mudar a história da humanidade, né? Bom, mais uma pergunta só, Luna. Ô louco, você quer matar eu? Coração? Tá marcado, mas pelo amor dos meus filhinhos, né? Tá bom demais. 1 hora tá bom. Bom, deixa eu tomar minha aguinha. Ano que vem tem mais. Vamos para a última pergunta, então. Gostaria de saber se existe karma doloso e culposo. Quando faço alguma atividade que de alguma forma beneficia as trevas, mesmo sem ter nenhuma noção, ou eu planto o bom, não, o lance é o seguinte, cara, a justiça divina, os caras lá sabem o que faz. Eles sabem quais são as suas intenções, aquilo que está dentro de você. Né? Às vezes a gente não tem controle, sai alguma coisa errada. Você está me entendendo? Às vezes eu estou dirigindo, né, passa um cachorro na minha frente, eu não vejo, eu atropelei o cachorro, puta merda. Né? Às vezes pode acontecer com uma pessoa, você está dirigindo bem tranquilo, distraído, pô, passa um cara, você atropela o cara, meu. Pô, você fala, meu Deus do céu, que merda que aconteceu. Isso é crime, doloso, culposo, né? E na maior parte das vezes, todos os crimes de acidente de carro, quase são tudo, né? Não é culposo, né? Ou seja, é aquela coisa, história, né? Tudo está dentro do coração, as coisas acontecem à nossa volta.
Tem aqueles que a gente tem culpa direta, a gente teve intenção, né, de fazer. E aqueles que acontecem, às vezes, por nossa bobagem, por nosso descuido, né? Então a gente tem que todas as intenções. O plano astral sabe separar direitinho, né, essas questões, né, do culposo e doloso na história aí, né? Bom, é isso, pessoal. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês, quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, Natal, né? Convivendo com a energia de Cristo, convivendo com as mensagens do Mestre Jesus. Por exemplo, você não precisa matar bicho nenhum para comemorar o aniversário de Jesus. Você não pode regar mais, né, a festa do grande mestre com o sangue dos inocentes. Seja mais evoluído nessa história, tá? Tem gente que vai lá sacrificar um cordeiro para Deus, né? Pô, você não está 2000 anos atrás mais do povo judeu que sacrificava, né, fazia sacrifício de animais para Deus, né? Como se Deus gostasse, adorasse que alguém matasse um bicho berrando, gritando, metendo uma faca nele, porque Deus ama, adora esse sacrifício, ia ficar feliz. A gente tem que evoluir, cara, né? E não passe o Natal regado ao sangue dos inocentes. Eles não têm nada a ver com a sua festa, não tem nada a ver com o aniversário de Jesus. Eles querem viver, eles querem existir nesse mundo, como qualquer um de nós quer existir neste mundo. É isso. E um feliz ano novo também, né? Com certeza ano que vem estaremos juntos para mais uma jornada, né, de aprendizado, de crescimento espiritual neste mundo, neste planeta. E vamos orar para que nossos irmãos das estrelas, o mais rápido possível, se manifeste com muita intensidade e esse grande encontro com as estrelas aconteça o mais rápido possível, para que toda a humanidade possa acordar e sair deste sono profundo, dessas trevas em que todos nós vivemos. Namastê, pessoal. Muita paz a todos, muita luz.